Hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin, Solana e XRP. Minhas senhoras e meus senhores, será que nos próximos dias veremos o Bitcoin subir em direção aos 70 mil dólares e haverá uma correção no preço do Bitcoin depois, ou essa correção começará em breve? Vamos começar com a cotação do Bitcoin, depois falaremos sobre novos negócios e sobre alguns eventos que levarão o mercado a grandes movimentos. Nos últimos vídeos discutimos que aqui está se formando uma figura de bandeira. E, como podem ver, o preço do Bitcoin atingiu o nosso primeiro objetivo. Depois disso, ele subiu e o preço do Bitcoin parou nestas linhas vermelhas. Estas linhas vermelhas são as linhas de resistência. Talvez você veja que aqui o preço do Bitcoin vem caindo nos últimos 4 dias. Por que isso acontece? Isso se deve à reunião do Federal Reserve. Nós discutimos que na quarta-feira haveria uma reunião do Federal Reserve e que o Federal Reserve provavelmente não baixará a taxa de juros. Além disso, o Federal Reserve disse que continuará observando o problema que está acontecendo entre a América e o Irã. Ou seja, se esses países conseguirem um acordo, Estados Unidos e Irã, não apenas por 60 dias, mas por um prazo ainda maior, então existe a probabilidade da inflação nos Estados Unidos começar a cair, porque ultimamente a inflação subiu 4% e o Federal Reserve quer ver a inflação na casa dos 2% para poder baixar a taxa de juros. Portanto, se a inflação continuar a subir, existe a possibilidade de o Federal Reserve aumentar a taxa de juros. Por exemplo, a União Europeia aumentou essa taxa e isso é, em princípio, um evento negativo, caso aconteça. Aqui temos as linhas de resistência, ou seja, são as linhas a partir das quais pode ocorrer uma nova correção se o preço do Bitcoin começar a subir, digamos, no fim de semana. E elas estão em 66 mil dólares e 70 mil dólares. A próxima linha de resistência será aqui, 74.600. Vocês também veem estas linhas azuis e verdes. Também podem ver aqui este triângulo amarelo. Vejam, aqui o preço do Bitcoin atingiu o primeiro objetivo. O segundo objetivo, que está nos 45 mil, 40 mil dólares, ainda não foi atingido. Se ele vai atingir esse objetivo ou não, eu vou explicar agora. Primeiro, quero mostrar-lhes as zonas de suporte. Do lado direito, podem ver estas linhas azuis claras e escuras. Você pode ver que entre 70 mil e 55 mil há suporte, mas onde diz que está dizendo que 70, BC 17, mas entre 55 mil e 45 mil não há mais suporte. O próximo grande suporte fica em 45 mil e 40 mil dólares, depois vem 29.220 mil dólares. Agora nos interessa como a formação de bandeira funciona na teoria. Vejam, o preço cai, forma uma bandeira e depois cai novamente. Este é outro exemplo de bandeira e este é um exemplo de triângulo. O preço cai, depois forma um triângulo, ocorre mais uma correção e, em seguida, um movimento lateral. Bem, vamos aplicar isso na prática, ou seja, aqui nós tivemos um triângulo, ele atingiu o primeiro objetivo, depois formou a figura de bandeira. Essa é uma formação de baixa, ou seja, a probabilidade de cair a partir dessa formação era bem alta. E basicamente foi o que aconteceu. Agora, neste momento, a cotação do Bitcoin está subindo. E lembrem-se, eu disse nos vídeos anteriores que provavelmente teríamos uma consolidação aqui e que no futuro essa linha azul teria um papel importante, talvez seja no final de julho ou início de agosto. Para que serve essa linha azul? Não, se por acaso o preço do Bitcoin se consolidar acima dessa linha azul, será possível tentar abrir uma posição de compra na esperança de que o mercado de baixa tenha acabado e agora teremos um mercado de alta. Mas eu não faria isso agora porque existe a probabilidade de uma correção, já que o objetivo final dessa formação, o potencial objetivo final, está aqui em 34 mil dólares. Lembrem-se, eu mostrei a vocês que se aqui nos 55 mil dólares o preço não segurar essa zona, existe a chance de ele simplesmente cair muito rápido até aqui. Vamos imaginar que isso aconteça. Lembrem-se que eu disse que a consolidação talvez ocorra aqui. Se por acaso 55 mil dólares não se sustentarem, aqui não há suporte, ou seja, nesta zona não há suporte. O próximo suporte está em 40, 45 mil dólares. Agora, a linha azul entra em cena. Para que serve essa linha azul? Porque se houver uma correção para 40 mil dólares e depois um crescimento, então por volta do mês de outubro, o preço do Bitcoin alcançará essa linha azul. Ou seja, talvez o nosso mercado de alta comece no final de outubro. Mas você também vê que se por acaso a cotação cair, digamos, para 30 mil dólares e houver uma correção aqui nos 30 mil, então lá por novembro ou dezembro a cotação começará a romper essa linha azul. Ou seja, o mercado de alta pode começar em dezembro ou em novembro. Observe como foi, por exemplo, aqui. Veja, este é o ano de 22, o preço do Bitcoin caiu, depois ele rompeu essa linha azul e então começou a subir.
E essa alta durou 3 anos. O preço do Bitcoin agora está caindo desde dezembro, ou seja, de dezembro a dezembro teremos um ano. Vejam o que está acontecendo com a cotação da Solana. Nós discutimos que aqui está se formando uma figura de triângulo. O primeiro objetivo da Solana estava em aproximadamente 49, 48 dólares. A Solana ainda não atingiu esse objetivo. Vocês veem aqui as linhas verdes, vocês veem aqui a linha vermelha e a linha azul. O que significam estas linhas verdes? As linhas verdes são uma referência para vocês, para que entendam onde a Solana vai parar caso o Bitcoin tenha uma correção maior. Se, digamos, o Bitcoin cair para 45 mil dólares, a Solana estará aqui. Se o Bitcoin cair para 55 mil dólares, a Solana vai parar exatamente nesta linha verde. Podem tirar uma foto se precisarem. Estas linhas vermelhas são para o curto prazo, ou seja, é um indicador que nos mostra que existe uma linha de resistência aqui. Vejam, basicamente foi o que aconteceu. A Solana caiu a partir dessas linhas vermelhas. Porquê? Porque o Bitcoin caiu a partir de suas linhas vermelhas, ou seja, primeiro é preciso acompanhar o Bitcoin e depois acompanhar a Solana. Ou seja, para que a Solana tenha um bom crescimento, precisamos que o Bitcoin rompa a sua linha azul. É basicamente muito simples. No momento isso não está acontecendo, ou seja, o Bitcoin ainda está muito longe da sua linha azul. Veja o que está acontecendo com a cotação do XRP. Nos últimos vídeos discutimos que aqui tínhamos uma bandeira em forma de triângulo. O XRP saltou para baixo. Agora ele está nesta linha azul. Você também vê linhas vermelhas e verdes. As linhas vermelhas são as linhas globais de resistência. Dessa linha azul, o XRP caiu muitas vezes. Vejam quantas vezes ele caiu a partir desta linha azul. Ou seja, esta é a principal linha de resistência. Para que o XRP comece a subir, ele precisa romper essa linha azul. Observem como foi aqui. O preço do XRP caía a partir desta linha, depois ele a rompeu e gradualmente começou a subir. Mas no início houve um movimento lateral. Por isso, aqui no futuro, nós precisaremos romper essa linha azul. E é bem possível que, vamos supor que agora o XRP rompa essa linha, ele pode ter um movimento lateral diante, mas isso já seria um sinal muito positivo. Estas linhas verdes, eles são zonas de suporte. No caso de o Bitcoin sofrer uma correção na próxima semana, digamos, ou daqui a 2 semanas, se por acaso o Bitcoin cair para 45 mil dólares, o XRP ficará em 64 ou 63 centavos. Se o Bitcoin cair para 50 mil dólares, o XRP estará aqui. Ou seja, este é um ponto de referência para vocês entenderem onde o XRP pararia em caso de uma correção maior do Bitcoin. Vamos repetir o que é importante. Os dados da inflação são importantes, eles sairão daqui a aproximadamente 2 ou 3 semanas. Também é importante a reunião do Federal Reserve, que só acontecerá daqui a um mês, ou seja, primeiro sairão os dados de desemprego e os dados de inflação. O Federal Reserve observará esses dados. Se a inflação subir novamente, há a possibilidade de o Federal Reserve aumentar a taxa de juros. Isso seria um evento muito negativo, mas só saberemos disso daqui a um mês. Portanto, sejam um pouco cautelosos nas próximas semanas. Desejo a vocês uma ótima noite e até breve.